Essa localidade se chama La Higuera, uma pequena localidade em Bolívia. Ao dia de hoje, conta com 100, solamente 100 habitantes. Está no meio de la nada, a 2.160 metros de altitude, uma localidade famosa, porque allí, no dia 9 de outubro de 1967, foi muerto por militares bolivianos el famoso guerrillero argentino, entonces aí também a serviço do governo cubano, Ernesto Che Guevara. Em la localidade há uma escola onde ele foi muerto. Digo isso, tranquilos, eu não sou comunista, não hablo isso. Tampouco sou fascista, não, porque hoje a coisa está tão polarizada que se não eres uno, a gente diz que eres outro. Pero bueno, históricamente, porque me chama a atenção o nome do sítio, La Higuera. Aí funciona hoje, se ha vuelto uma atração turística. Em la escola onde ele foi morto, hoje fizeram um museu. Está a 315 quilômetros de Santa Cruz de la Sierra. E aí se ha vuelto incluso um sítio de peregrinaje para os admiradores de Che Guevara. Pero me chama a atenção isso, o nome desse pequeno pueblo, La Higuera. Dizem que seu nome vem do hecho de que em épocas passadas houve aí uma grande quantidade de higueras. E se não fora por esse hecho histórico, a lo mejor nadie sabria que existe esse pueblo chamado La Higuera. Não sei se a ti te gustam os higos. A Jesus les gostava. Uma vez Jesus, ao ter hambre, viu na higuera que tinha hojas, se acercou a essa higuera, não havia fruto nenhum, Jesus maldijo a higuera e, claro, depois, quando passou por aí, 2 dias depois, 3 dias depois, viu que a higuera se havia secado. Pero esse é outro texto, não? A parábola que quero falar aqui é, como a lei do pastor Paulo, eu vou ler agora na NUBI, uma outra versão. Diz assim, pode passar? Então les contou essa parábola. O homem tinha uma higuera plantada em seu vinhedo. E quando foi a buscar fruta en ella, não encontrou nada. Assim que lhe dijo ao vinhador, mira, já hace 3 anos que vengo a buscar fruto nessa higuera e não he encontrado nada. Córtala. ¿Para que há de ocupar terreno? Senhor, contestou o vinhador, déjala todavia por 1 ano mais, para que eu pueda cavar a seu alrededor e echarle abono. Assim talvez adelante dê fruto, se não, córtela. Essa parábola não é exatamente sobre higueras. A lo mejor sí, um pouco sobre higueras. Pero de verdade essa parábola habla sobre vidas. O tema da predicação de hoje é esse que está na pantalla, isso porque lo encarlei as segundas semanas, sobre higueras e vidas. Vamos orar. Padre, muitas graças, Senhor, por tu palavra. Essa tarde pedimos, Senhor, que tu Santo Espírito possa actuar com total liberdade e que espiritualmente puedas aumentar nossa capacidade de explicar esse texto e também de uma forma espiritual, Senhor, sobrenatural, puedas ajudar-nos a entender o que tienes para nós outros. Ajuda-nos também a praticar a palavra, Senhor, a começar em mim. É o que te lo pido, em nome de Jesus. Amém. ¿Dónde estão os frutos? Primeira parte, pode passar? ¿Dónde estão os frutos? Volvemos agora solamente ao versículo 6. Entonces les contou essa parábola. Pode passar? Um homem tinha uma higuera plantada em seu vinhedo, pero quando foi a buscar fruta nela, não encontrou nada. Já sabemos que Jesus tinha a costumbre de ensinar a gente utilizando parábolas, essas pequenas histórias carregadas de lecções e de valores, e a maioria das parábolas de Jesus Cristo teriam que ver com a agricultura, não? Por quê? Porque era algo que a gente conhecia muito bem em seu dia a dia. A maioria da gente aí vivia de sembrar e cosechar. Então, quando Jesus falava para pessoas correntes, utilizava também histórias correntes, e a gente então conseguia compreender as lecções. E aqui Jesus, uma vez mais, usa um exemplo muito sencillo, que tinha que ver com esse cotidiano da gente, e lo usa para ensinar verdades espirituais profundas. A história de um homem que havia plantado na higuera, em seu vinhedo, era uma prática muito comum entre os judeus. As higueras eram plantadas em los vinhedos. ¿Por quê? Porque assim recebiam cuidados especiais todas as vezes que o responsável de cuidar ao vinhedo fuera a cuidar ao vinhedo, então também miraria a higuera e veria como estava o desenvolvimento da higuera.
es muy probable que el viñedo sí fuera un medio de generar renta para aquele homem. Ele incluso tinha um funcionário contratado, um vinhador. Pero, ao contrário del vinhedo, a lo mejor a higuera estava ali por uma sola razão. Não por uma questão estética, não por la sombra. Não. A higuera foi plantada aí, muito provavelmente, por uma sola razão. Porque o dueño queria comer higos. A ele gustavam os higos. E volvendo à parábola, o que o dueño esperava encontrar na higuera eram higos, por supuesto. ¿Por quê? Porque uma higuera tem, como todo el árbol frutífero, potencial para frutificar. E uma higuera suele generar higos. Pero na parábola, quando o homem se acercou a la higuera para coger os frutos que tanto esperava, não encontrou nada. Nem um solo fruto. Imagínate a decepção. Uma higuera com potencial para generar frutos buenos. Uma higuera com a capacidade para generar higos buenos. Pero vacía. Ni um fruto siquiera. Que desperdício. Tanto potencial para nada. Pode passar ao próximo. Há alguns anos mirei na tele um documental de um canal americano, estadunidense, que é especializado em deporte, se chama ESPN, e há uns documentários sobre deporte muito buenos, e me salió o documental sobre Marcos Dupré, um homem que juega um deporte que não é conhecido em Espanha, mas sim, Estados Unidos é muito popular, o futebol americano. E o que me chamou a atenção foi o título do documental, Lo mejor que nunca foi. Em inglês, The Best That Never Was. Ou seja, lo mejor que nunca foi. A história de ele, Marcos Dupré, uma das promessas mais grandes do futebol americano, quando jogava na equipe de seu instituto, seus números eram estupendos. Terminado o instituto, lhe tocava ingressar na universidade. E havia uma cola de representantes das melhores universidades de todo o país, em sua casa, todos tentando fichar-lhe. Ao final, decidiu ingressar na Universidade de Oklahoma, que tinha um equipo fortíssimo. Seu primeiro ano, jogador novato, um ano perfeito, muito bueno, muito promissor. Pero antes de começar o segundo ano, que passou com ele, se peleou com o treinador. Seguiu malos conselhos, tomou decisões equivocadas, decidiu abandonar a universidade e fichar por uma equipe profissional. Pero a liga mais importante de Estados Unidos lhe cerrou as portas por uma questão política. Então, o que lhe quedou a ele foi fichar por uma equipe de uma liga mais pequena. E allí, mientras tentava desenvolver seu talento, sofreu uma lesão muito grave e, aunque volviu a jogar, já não volviu a ser o mesmo. Malos conselhos, malas decisões, falta de paciência, falta de experiência, lesões. Marcos Dupré foi alguém que foi de mais a menos. Jamás chegou a ser um deportista de élite. Jamás chegou à altura de seu talento. Jamás aproveitou todo o potencial que tinha. Por isso, o título do documental, The Best That Never Was. El mejor que jamás foi. Pero o que me chamou a atenção, isso eu apontei, ao final do documental, um dos entrevistados disse uma frase da qual eu não me ouvido. Disse assim: potenciais desperdiciados. Promessas não cumpridas, nada nos assombra mais que isso. Nada mais assombroso que quedar-se com a ideia de que eu pudera haver sido e não foi. Eu pudera haver hecho e não hice. Seguramente que Marcos Dupré é um entre muitos. Quantos deportistas, músicos, cantantes com muito talento que poderiam ser e ao final não foram? O mundo está plagado de histórias assim, de pessoas que se quedaram por debaixo de lo que poderiam, promessas que se quedaram nisso, em ser promessas não cumpridas. Quizás tu mesmo conheciste alguém assim, em tu família, em tu vecinidade, quizás em tu instituto, em tu cole, havia um muchacho que era um craque. E tu dizias, oi, esse aí vai chegar muito lejos. E ao final não chegou. Tinha muito potencial, mas ao largo do caminho algo passou e aquele que poderia haver sido ao final, não foi. Promessas que poderiam, pessoas que poderiam haver chegado lejos, pero que ao final se quedaram por el caminho. E como disse o documental,
promessas no cumpridas, potenciales desperdiciados. Me imagino que deve ser muito duro para cada uma dessas pessoas mirar hacia atrás, mirar seu recorrido, os errores que cometeu e pensar, oye, eu pudiera haber chegado e não cheguei. Pero há risco muito grande que isso passe com todos nós. Desperdício de talento, desperdício de potencial, desperdício de tempo. ¿Por quê? Porque Deus nos ha dado a cada uma vida e talentos. Não digo talento deportivo, pero talentos todos temos. Quando entregamos a vida a Jesus, recebemos o Espírito Santo, Ele nos dá dones espirituais, ou seja, Deus te deu na vida, te deu talentos, te deu dones espirituais. Tu eres um mundo de possibilidades. Tienes em ti uma infinidade de probabilidades. Porque Deus te deu a ti potencial para generar frutos e te dá a cada dia as condições para frutificar. E por supuesto que Deus espera de cada um de nós frutos. É por isso que Jesus conta essa parábola. Jesus quer ensinar a la gente que ele escuchava e também a nós que é necessário dar frutos. Temos todas as condições. Temos o Espírito, temos dones e talentos, temos a palavra de Deus que nos instrui, temos hermanos em Cristo que nos ajudam. Lo temos todo. Há que dar frutos. Pero ojo, frutos buenos, porque frutos que tenham que ver com o mensaje do Evangelho, frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Deus espera de nós frutos buenos, não frutos podridos. Deus não aceita frutos podridos avergüenzam no nome de Deus, frutos podridos apestam, frutos podridos alejam as pessoas da palavra de Deus, frutos podridos solamente servem para quê? Para que les tiremos a la basura. A verdade é essa. Tu e eu, cada um de nós hemos recebido talento de Deus, potencial para frutificar. E vou deixar aqui um exemplo sencillo. A boca. Todos nós temos uma boca e uma voz. E com essa boca podemos dar frutos, podemos bendecir a gente, podemos falar de lo que Jesucristo hizo por nós, podemos falar palavras da Bíblia para ajudar alguém que está necessitado. Com essa boca podemos falar palavras de ânimo, podemos falar palavras de consuelo. Com essa boca podemos clamar a Deus por alguém que sofre. Com essa boca devemos sempre falar a verdade, e a verdade, claro, com muito amor. Ou seja, todos nós temos uma boca. Com essa boca podemos generar muitos frutos. Frutos buenos que glorificam o nome do Senhor. Pero, ao outro lado, também há muita gente que desperdiça esse potencial, quando através de sua boca só saem frutos podridos, mentiras, chismes, murmurações, palabrotas, bromas imorales e por aí vai. Frutos podridos. A pergunta que nos toca essa tarde é: que é o que estás fazendo com os talentos que o Senhor te ha dado? O que estás fazendo com o potencial que o Senhor te ha dado? Porque Deus não te ha dado nada disso para que tu uses para ti mesmo. Se enganha quem se vê muito talentoso, se crê muito talentoso, e de hecho lo é. Se enganha quem crê que Deus ha dado a ele esses talentos para seu próprio uso. Enganho. Tu vida não é tua. Tus talentos não são tuyos. Tus dones não são tuyos. Todo pertence ao Senhor. E Ele te ha dado todo isso, todo esse paquete, para que tu glorifiques a Ele. Porque quando o dueño da plantação se acerca ao árbol, quer ver frutos. Quando não lo vê, é porque algo está salindo mal. E é muito capaz que o dueño pergunte: onde estão os frutos? Quando Deus mira hacia ti e hacia mim, espera ver frutos. Que é o que Deus vê quando mira hacia ti? Que tipo de frutos Ele encontra em ti? Será que Deus encontra frutos buenos quando te mira a ti? Seguimos. Segunda e última ideia que quero compartilhar essa tarde é que o tempo vuela. Habla del tempo a parábola também. Dice assim, o verso 7, assim que le dijo al viñador: mira, já hace 3 anos que vengo a buscar fruta nessa higuera e não he encontrado nada. Córtala. ¿Para que há de ocupar terreno?
El dueño habla con su funcionario, no encontró nada y va a hablar con el viñador. 3 años vengo a buscar higos aquí, hasta ahora nada. La ley de Moisés, é importante saber que a lei de Moisés decía que solamente a partir del 5º año una persona podría consumir los frutos de un árbol. Los frutos de los 3 primeiros años deveriam ser desechados. Los frutos del 4º año deveriam ser entregados a Deus como ofrenda consagrada. Assim que podemos entender que aquele homem estuvo buscando frutos para ele em la higuera en el 5º año, a partir del 5º año. El 5º año nada, el 6º año nada. E agora, 7º año, fruto ninguno. La realidad é que aquela higuera já llevava um bom tempo aí plantada e hasta el momento el dueño não havia probado nenhum higo. La verdad, además de la verdad que Deus espera que produzcas frutos, la verdad es que el tiempo pasa. El tiempo passa. E como passa, meus irmãos? O tempo vuela deprisa. Desde a última vez que estivemos aqui, já se passaram 7 dias. Um tempo que não volverá. A cada dia que passa, a cada hora que passa, nos acercamos mais ao final de nossas vidas. La verdade é que nadie se está quedando mais jovem, aunque busquemos sempre aparentar ser mais jovens que somos, aunque há procedimentos estéticos, aunque há medicinas que nos ajudam a prolongar a vida, ou bem, pero nadie está se quedando mais jovem, o tempo se vai. Pode passar ao próximo slide. La mañana de mañana en Brasil, 1 de mayo de 1994, aquí en España era la tarde, estaba el Gran Premio de Fórmula 1 de San Marino, que de hecho es en Imola, Italia, cuando sufrió accidente fatal Ayrton Senna, um brasileiro multicampeão de automobilismo. Para nós brasileiros era um ídolo nacional, um herói. Um herói porque era uma época muito difícil para o Brasil, não ganhávamos nada no futebol, e Ayrton Senna, de alguma forma, em ele depositamos todas nossas esperanças de logros deportivos, e se tornou alguém mais allá do deportivo, se tornou um herói. E quando faleceu, se quedou aí um grande duelo em todo o país. Uma multitud de gente, uma infinidade de gente saiu lá à calle para ver o féretro passar. Nos custou crer que de hecho havia passado. E eu me acordo que eu, como muito aficionado à cena, como todos os brasileiros, a maioria deles, comecei então a consumir aún mais todo o que saía dele. Os periódicos, as revistas, livros que saíam com sua vida. Me acordo que las cassetes VHS, ¿no? Para ver las imágenes de las corridas. Y una revista que yo creo que todavía la tengo ahí en Brasil, en la casa de mi madre, está en una caja. Una revista con su vida, con sus logros, con los números de él, fotos. La tengo guardada ya hace más de 30 años, ¿no? 30 años, 94. Y la revista había como que una crónica escrita por un periodista. No me acuerdo exactamente el nombre del periodista ni el contenido de la crónica, pero me quedé con el título de la crónica. Porque cuando pienso en eso todavía me da un poco de dolor al acordarme del hecho. La crónica se decía así, el título: Él no tuvo tiempo de reanudar su camino. No me acuerdo de lo que decía el periodista, a lo mejor camino de vitórias, porque Ayrton Senna havia cambiado de equipo, cambiado de coche, com a ideia de volver a vencer, não pudo, pero ele não teve tempo de reanudar seu caminho. Que coisa, que triste. Nadie sabe quanto tempo tem por delante. Solamente temos o dia de hoje. El ayer, se foi bueno ou malo, já não volverá. E el mañana, que sabemos de mañana? Por mais que hagamos planes, que garantias temos? Uno de los grandes errores que solemos cometer é subestimar o tempo. Creemos que o tempo está ao lado nuestro e o tempo não é amigo de nadie. Creemos que controlamos o tempo e ao final o tempo é uma fiera indomável. Decimos porque amanhã lo haré, amanhã lo diré, amanhã me iré. Pode que amanhã não chegue. Pode que amanhã chegue, pero as coisas já hayan cambiado.
as condições hayan cambiado, seguramente amanhã tu habrás cambiado. É seguro também que o tempo habrá passado. Nadie pode detener o tempo. Como vivimos? Como devemos viver? Pablo deu um conselho muito bueno à igreja de Éfeso, está na pantalla. Disse: assim que tenham cuidado de sua maneira de viver, não vivam como necios, sino como sábios, aproveitando ao máximo cada momento oportuno, porque os dias são malos. Oye, não vivam como tontos, não vivam desubicados da realidade, não vivam com sabedoria. Há que aproveitar ao máximo cada momento, há que aproveitar ao máximo cada oportunidade para glorificar o nome de Deus. Há que viver sem desperdiciar a vida, sem desperdiciar talentos e dones. Há que viver sem desperdiciar o tempo. Porque se seguimos com vida hoje, meus irmãos, não é porque lo merezcamos. Cada segundo de vida a mais é graça de Deus. Não nos damos conta de que cada dia que despertamos, abrimos os olhos, é um milagro. Que cada lufada de ar fresco em nossos pulmões é um pequeno gran milagro de Deus. E por que recebemos esse regalo diário chamado vida? Às vezes pensamos, Senhor, seria muito melhor se estivéssemos contigo. Seria tão melhor já estarmos contigo. Por que já estamos salvos? Por que nos mantienes aqui? Deus não nos mantém aqui para pecar. Não nos mantém aqui para mentir. Não nos mantém com vida aqui para irmos por aí fazendo tonterias. Não. Te das conta que Deus te mantém aqui com vida, e a mim também, para que podamos dar frutos para Ele, para compartilhar nosso testemunho, para amar, para abraçar. Se seguimos com vida, porque Deus nos mantuvo aqui, para que podamos orar com os que choram, para alegrar-nos junto aos que se alegram, para compartilhar sua graça com os demais. Sabe, uno pode perder dinheiro e recuperá-lo ao final. Uno pode perder bienes materiais, passou isso em La Dana. Muita gente perdeu os bienes materiais, casas e coches. Isso pode ser recuperado. Pero quem pode recuperar é o tempo perdido. Aproveite ao máximo cada momento, cada oportunidade. Não podemos desperdiciar o tempo. O tempo voa. Que podamos orar como orou Moisés em el Salmo 90:12, quando disse: ensina-nos a contar bem nossos dias, para que nosso coração adquiera sabedoria. Pido ao Senhor que me ensine a mim e a cada um de nós outros quão breve é nosso tempo e nos ensine a viver com sabedoria, aproveitando cada momento, sem desperdiciar e podendo então glorificar seu nome. Concluo. Volvendo a la parábola. Depois de 3 anos, o dueño de la vinha está muito molesto, não sem razão. Faltam frutos e ele disse ao vinhador: corta-la. Essa higuera, además de dar frutos, está ocupando o terreno. Además de não dar frutos, a higuera está generando prejuízo. ¿Por quê? Porque as raízes da higuera estão absorvendo os nutrientes da terra e prejudicando os árboles que estão a seu redor. Já viste gente assim? Gente que não produz frutos e ao final se volve pedra de tropeço, prejudica a los outros que querem generar frutos. A melhor coisa era cortar a higuera. Pero delante dessa ordem, o vinhador contesta: Senhor, deja um ano mais. Quizás no ano que vem vá dar frutos. Vamos dar-lhe uma oportunidade mais. Eu vou a cavar ao redor de ela. Eu vou echar-lhe abono. Senhor, merece a pena esperar um ano mais. Merece a pena dizer que o original da parábola, o dueño de vinhedo é Deus, ¿vale? O vinhador é Jesucristo. La higuera era el pueblo de Israel, pero la higuera hoy puede ser yo, puede ser tú. Pero nos ensina a palavra que Jesus intercede por nós outros, e isso vemos aqui, não?
em sua misericórdia, o Padre escuta al Hijo. Meu amigo, se não fossem as misericórdias do Senhor, quizás cada um de nós outros já não estaremos aqui. Se fora por nossas obras, já hubiéramos sido cortados antes. Como termina a parábola? Não sabemos. Jesus deixa de propósito o final em aberto, assim como a parábola do hijo pródigo, que não sabemos ao final se o irmão maior aceitou ou não a palavra do Padre e entrou a festejar ou não. Não sabemos. Aqui termina em aberto esse fim. Porque o vinhador disse, pode passar? Talvez assim, mais adelante de fruto, de lo contrário, corte-la. Que passou no ano seguinte? Porque o vinhador não garantizou que haveria frutos. O que sucedeu quando no ano seguinte, o dueño do vinhedo se acercou a la higuera uma vez mais, quando por quarta vez o dueño buscou frutos em la higuera? Será que finalmente pudo provar o higo? Ou será que uma vez mais o dueño sentiu a decepção de acercar-se à higuera e não encontrar frutos? Como terminará a história no ano seguinte? Com a higuera llena de frutos ou com a higuera cortada, muerta no suelo? Como terminou a história? Bueno, se eu puder escrever-la, como a mim não me gustam finales felizes, não? Eu creio que já há muitas histórias tristes em los periódicos, em la tele. Se eu puder escrever o final, eu terminaria da melhor forma possível. El vinhador, el dueño de la viñeda, del viño, llega ao final, el año seguinte, e la higuera tem muitos higos. E ele se harta de tanto que come higos. A mim me gostaria esse final. Como termina a história? Não sabemos. Pero como terminará tua história? Será que vas a arrepentir-te, pedir perdão a Deus e generar os frutos que Ele quer? Ou será que vas a seguir por el mesmo caminho de pecados, de equívocos, sem arrepentir-se, sem dar os frutos que puedes dar, vivendo por abaixo de tu potencial, sendo alguém que podia ser, pero que não foi? Será que seguirás desperdiciando a vida, os talentos, os dones, o tempo? Como terminará tua história? Minha oração é que Deus pueda mirar hacia ti e hacia mim, e que podamos poner uma sonrisa em seu rostro, e que Ele se ponga contento quando mire hacia nós ao ver os frutos que cargamos, não para nossa glória personal, mas para a glória de Ele. Que por lo tanto assim seja, meus irmãos, e o Senhor nos bendiga a nós. Amém.